E o tema hoje da mensagem é o único caminho para a salvação. O único caminho para a salvação. Não é difícil chegar lá, é o início da Bíblia, capítulo 4. Vamos ler apenas alguns versículos iniciais. Versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Muito bem, irmãos, nós continuamos o estudo, versículo a versículo, do livro de Gênesis. Gênesis é o livro dos princípios. Temos aqui o princípio de tudo. Princípio da existência, da criação, e iremos ver a passo e passo as primeiras coisas, todas elas iniciaram aqui. No capítulo 4, nós vamos ver, hoje, vamos ver o quê? Os primeiros filhos. Os primeiros filhos. Vamos ver o primeiro culto a Deus. Vamos ver, infelizmente, o primeiro crime. Vamos ver as primeiras cidades. Vamos ver as primeiras profissões. Capítulo 4. Ou seja, irmãos, somos crentes e para nós a palavra de Deus é a verdade. E por isso, esta é a história da humanidade. Uma é aquela história que nós estudamos na escola e ensinam-nos como é que o mundo apareceu, como é que foi evoluindo, não é? E depois temos a palavra de Deus. Deus a dizer assim, olha, mas o mundo começou assim. E na escola diz, não, não foi nada assim, foi desta maneira. Como crentes, acreditamos no que diz a palavra de Deus. Esta é a nossa história, irmãos, assim mesmo. E ao ler este capítulo 4, irmãos, os irmãos irão ver se lhes vai parecer um mundo primitivo, à espera da evolução de milhões de anos. Irmãos, nós temos aqui logo de início, reparem, as 4 primeiras pessoas da humanidade. Aqui, quais eram? Adão e Eva eram um casal. Tiveram depois o primeiro filho, que se chamava, e a seguir a 4ª pessoa do mundo foi Abel. Está aqui. O mundo começou com 2 pessoas, que Deus é que os casou, não é? Unir-se-á o homem à sua mulher, os dois serão uma só carne. Crescei e multiplicai-vos. É aqui, temos aqui as 4 primeiras pessoas da humanidade. Iremos ver que estas primeiras 4 pessoas da humanidade no mundo que existia não tinham falta de nada. Eles não tinham falta de nada. Não estavam a viver nas cavernas, como nos ensinam na escola. A ciência quer que nós acreditemos que o mundo passou por uma grande evolução, milhões e milhões de anos, e nós aprendemos na escola, houve a idade da pedra. E da pedra lascada. E depois houve o paleolítico, houve o neolítico, e tudo mais. Mas a palavra de Deus é que é verdade. Deus não criou um mundo a necessitar de evolução. Não foi. Deus criou um mundo perfeito. Eu vou aqui mostrar, os irmãos já conhecem isto. Isto é o que nós aprendemos todos na escola, não é assim? Aprendemos assim, a evolução começou ali, lá com uma primeira célula que era uma ameba. Nem célula ainda era uma coisa muito simples, e depois foi
Como? Não se sabe, isso foi muitos milhões de anos, foi evoluindo, evoluindo. E aí o homem era assim, depois foi indo. Irmãos, a nossa irmã Cati é professora de História e há uma das disciplinas dela que é pré-história. E ela tende a ensinar. Mas antes de começar a ensinar diz, eu vou ensinar, porque está no livro, mas digo que eu não acredito nisso. O que eu acredito é aquilo que Deus diz na Bíblia, na sua palavra. Ela começa sempre por dizer isso. Mas a Luana, quando chegar à escolinha, à altura dela, é isto que lhe vão dar. A Margarida, a Maria, a Teresa, vão ter isto, não é? E é preciso que nós pais digamos, não é assim, olha, vamos ler aqui Gênesis capítulo 4 para ver que logo de início não foi assim. E portanto, irmãos, nós encontramos aqui no capítulo 4 o primeiro homem também, o primeiro homem que se converteu a Deus. Pela fé, esse homem é chamado Abel. Foi a primeira pessoa que se converteu a Deus. Adão e Eva caminharam pessoalmente com Deus no jardim, não foi? Ao fim da tardinha, Deus caminhava com eles. Não precisaram ter fé em Deus. Eles foram criados diretamente por Deus e Deus estava com eles. Portanto, eles acreditavam em Deus, como é lógico. Abel já foi concebido por seus pais e já nasceu depois da queda, depois deles terem pecado. Abel já nasceu fora do maravilhoso jardim do Éden que Deus criou. Porque a família de Abel, seu pai e a sua mãe, o seu pai e a sua mãe foram expulsos pelo seu pecado do jardim, expulsos da presença de Deus, e Abel já nasceu assim, fora do jardim, já nasceu com os seus pais caídos em pecado. Adão e Eva viram e creram em Deus, mas Abel não. Abel não tinha visto a Deus, mas creu. Quem é Abel? Irmãos, Abel é o primeiro exemplo dos heróis da fé, que aparece lá em Hebreus capítulo 11, o primeiro que aparece lá como tendo tido fé em Deus, quem é? É Abel. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É verdade que ainda fala Abel ou não? Está a falar aqui. Estamos a falar de Abel. Ele morreu, mas olha, aqui estamos nós a falar dele. Irmãos, em primeiro lugar, diz a palavra de Deus que Abel ofereceu um sacrifício maior. Prestou um culto a Deus mais excelente do que Caim. Em segundo lugar, Abel obteve, vejam, testemunho. Alguém deu testemunho de Abel de que ele era justo, que era uma pessoa que pôs a fé verdadeira em Deus. Foi o próprio Deus. Em terceiro lugar, por meio dessa fé e daquilo que ele fez por causa da sua fé, ele, embora morto, ainda fala ao mundo. Ele ainda é um exemplo para cada um de nós. Então, versículos 1 a 5, Abel ofereceu um sacrifício maior, melhor. E o versículo 1, quando diz que conheceu Adão a Eva, sua mulher, este conhecer, já falámos aqui, é uma expressão hebraica, um verbo, quer dizer e aponta que Adão e Eva tiveram relações sexuais. Conheceu, vejam a forma linda como a palavra de Deus descreve essa intimidade. Hoje o mundo transtornou completamente a sexualidade, infelizmente. Mas para Deus, a sexualidade que Ele criou, porque Ele disse que o homem se devia unir à sua mulher, é conhecer. A união do homem e da mulher a nível íntimo é conhecer intimamente um ao outro.
E então és o primeiro filho que nasce no mundo. E o seu nome foi Caim. Quer dizer, esse nome significa ter, obter. Versículo 2 diz, deu à luz mais a seu irmão Abel. Nasce o segundo filho e o nome Abel significa sopro, respiração, breve. E de facto, Tiago capítulo 4, versículo 14, fala do que é a nossa vida. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Não é? Ou o Salmo 144, 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Então, Abel, o nome dele, fala disso mesmo, da fragilidade. Ele viveu pouco, porque foi assassinado pelo seu irmão. E nós temos aqui a clara descrição dos primeiros 4 habitantes da Terra. E o que é que nós vemos? Vemos, irmãos, contrariamente a tudo aquilo que a ciência que combate aquilo que Deus diz, vemos estas 4 pessoas aqui, as primeiras, eram inteligentes, eram desenvolvidos, viviam num lar, pai, mãe, os seus filhos, num lar civilizado. Eles possuíam grandes capacidades humanas, possuíam ferramentas, como hoje vemos. Deus disse a Adão para cultivar o jardim, não é? Não foi? E acha que ele cultivava com as mãos? Ele tinha... Como é que ele cultivava o jardim? Tinha ferramentas daquele tempo, não é? Mas cultivava o jardim. Claro que a gente também cultiva com as mãos, mas não só. Caim, também para a agricultura, ele precisou de moer, precisou de arar a terra. Abel foi pastor, ele precisava poder cuidar dos animais e até, para ele, vejam, ele vai oferecer um animal em sacrifício a Deus, ele teve de o matar, não é? Também possuía as capacidades e aquilo que era necessário para matar os animais, neste caso para cultuar a Deus, porque a carne só começou a ser comida depois do dilúvio. Mas, contrariando, irmãos, essa ciência evolucionista, estes primeiros humanos não eram atrasados. Eles não eram animalescos, brutos, sem terem uma comunicação inteligente, não é? Com que, o homem, no seu início, grunhiam, aquelas coisas assim. Não é? Eles falavam, Adão e Eva falavam um com o outro e os seus filhos. Não são aqueles, nada do que nós lemos aqui, aqueles seres com cabelos compridos, como parecendo animais, né? Como está aqui, vivem em cavernas e sem se poderem ainda comunicar bem uns com os outros, pareciam macacos. Até, irmãos, até crentes acreditam nisto. Mas quando a gente lê Gênesis capítulo 4, as primeiras pessoas que existiram no mundo, não é nada disto. Não pode ser. Nada disto está aqui. Deus criou, irmãos, Deus criou um mundo perfeito e pronto. Prontinho. Não é? Deus criou um mundo perfeito e pronto. Adão e Eva eram inteligentes. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, até se calhar foram mais inteligentes do que muitos de nós. Porque nós vamos adquirir as capacidades de uma vida 70 anos, 80, 90, e às vezes dizemos, olha, agora é que eu devia nascer, né? Agora é que eu estou... Ora, se eles viveram centenas de anos, Adão viveu 900 e tal anos, acham que eles eram mais ou menos inteligentes do que nós. O que aquelas pessoas de experiência de vida tiveram? Eram pessoas inteligentes, capazes. Fabricaram tudo aquilo que precisavam para as suas vidas diárias, para transportar as coisas, para tosquiar os animais que tinham, para fazer roupas, todas as capacidades criativas. Versículos 3 e 4, agora chegamos ao primeiro culto. Primeiro culto. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que é que nós vemos aqui? Vemos aqui já um caminho de atitudes de adoração a Deus. As primeiras atitudes de adoração a Deus da história. As primeiras pessoas mostraram logo a necessidade de buscar a Deus, de adorar a Deus. Vem já desde o início, está aqui. Caim foi dar uma oferta ao Senhor. E Abel também. A adoração a Deus começa logo aqui no início. Temos aqui um caminho. O testemunho de Hebreus 11, versículo 4, diz que Abel é um modelo, um exemplo de fé. Ele vem adorar a Deus, Abel vai adorar a Deus da maneira certa, apropriada, demonstrando fé. Né? Demonstrando fé. Em segundo lugar, além de um caminho que há aqui, um caminho que os levou ali a adorar a Deus, também havia um lugar. Né? Eles foram apresentar as suas ofertas em adoração a Deus num lugar. Não se diz que o lugar era esse. Mas havia um lugar em que Deus deveria ser adorado. E eles trouxeram, quer dizer que levaram as suas ofertas a um determinado lugar para o culto a Deus. Deus providenciou um lugar onde o homem pecador, que já era naquele tempo, pudesse encontrar-se com o Senhor. Este foi o primeiro propiciatório. Então vemos aqui um caminho que os levou a adorar, um lugar e também um tempo. Diz aqui, versículo 3, ao cabo de dias, não sabemos se era semanalmente, se era de mês ou de ano, não sabemos, não está aqui explicado. Mas havia também um tempo de adoração. Claramente aqui na palavra de Deus. E foi Abel que compreendeu o caminho certo, confiou e obedeceu a Deus nesta primeira adoração. Diz que pela fé, Abel, em adoração a Deus, ofereceu um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Melhor porquê? Porque o sacrifício de Abel envolveu os primogênitos das suas ovelhas, envolveu gordura, diz aqui, ele sacrificou uma ovelha, o primogênito, não foi uma ovelha qualquer, ele escolheu o melhor para Deus e matou esse animal. Ele compreendeu que essa era a maneira que Deus queria, que envolvia sangue, porque morreu, gordura, e por isso diz a Bíblia que foi o maior sacrifício, o melhor para Deus. Isto apontava já para Jesus. Ou seja, Abel fez aquilo que era da vontade de Deus e Caim não fez. E por isso Deus olhou, Deus atentou para a oferta de Abel, agradou-se dela, diz aí o versículo 4, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, agradou-se, aceitou-a, e Deus não gostou do culto que Caim decidiu apresentar. Deus não gostou. Diz o versículo 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Deus não gostou. Portanto, irmãos, aprendemos que há uma maneira correta de adorar a Deus. Logo de início, há uma maneira correta de ir a Ele. Só nos podemos aproximar de Deus por meio da oferta, do caminho certo que Ele próprio nos mostra. E a pergunta, como é que Abel saberia que esta era a adoração certa que Deus queria? Como é que Abel saberia disso? Porque Deus revelou, ele não adivinhou. Deus revelou. E Abel pôs a sua fé, a sua confiança nessa revelação de Deus, confiou, obedeceu, mas o seu irmão Caim agiu de vontade própria. Inventou.
decidiu fazer à maneira dele. Porque diz Hebreus, diz, foi pela fé que Abel ofereceu sacrifício agradável a Deus. Olhem que Deus até já tinha dado o exemplo. Quando Deus teve de sacrificar um animal para vestir Adão e Eva de peles de animais. Ou seja, Abel entendeu que precisava de um sacrifício de sangue de um animal para cobrir o seu pecado, porque ele era pecador. É por isso que Hebreus 11 diz que Abel, depois de morto, ainda fala. Aquilo que Abel fez é um modelo, é um exemplo, é um ensino para se chegar corretamente a Deus. E reparem, isto que é tão interessante, irmãos. Aqui com Abel foi a oferta de um cordeiro para um homem, não foi? Mais tarde, quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, Deus disse que tinham de apresentar um cordeiro para uma família. Quando Deus deu a lei, Deus disse que seria um cordeiro para a expiação de uma nação, lá no dia da expiação. E quando Jesus veio, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas foi Abel, com Abel que começou a maneira correta, e Abel fez isso. E o versículo 5 diz que Caim é rejeitado por Deus porque ele falhou. Versículo 5, para Caim, para a sua oferta, diz, Deus não atentou. E irou-se de Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, Caim é rejeitado por Deus, ele falhou na maneira correta de chegar ao Senhor. Ele inventou caminhos. E a reação de Caim é tremenda perante Deus. Diz que ele irou-se fortemente. Caim ficou irado com Deus, ficou irado com o seu irmão. Versículos 6 e 7. O Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ora, está aqui. Como é que eles sabiam? Deus disse, se fizeres bem, és aceito como o teu irmão fez. Não é? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Portanto, na fúria de Caim, irmãos, olhem o que é que Deus faz. Deus ainda vem até Caim. Vem até ele. Tal como Deus, quando Adão e Eva caíram, Deus foi ter com Adão. Onde estás? Em sua busca. E Deus vem aqui, quer ouvir de Caim. Deus quer tocar o coração de Caim. Vejam o que é que Deus faz no versículo 7. Deus estende um convite a este homem perdido, um homem pecador. Se fizeres bem, e é a palavra que é para nós, se fizeres bem, não é certo que és aceito por mim? Deus é um Deus justo. É como se Deus estivesse a dizer, Caim, porque é que não fazes aquilo que é certo? Porque é que não ofereces um animal para sacrifício como fez o teu irmão? Vai ao teu irmão, adquire um animal, traz esse animal, oferece e faz aquilo que é certo. Deus convida Caim à obediência. É um convite ao perdão, um convite à vida. Deus a dizer, Caim, se fizeres bem, serás aceite. Mas depois o alerta, mas olha, Caim, senão o pecado está aí à espreita. Não é? Como Pedro disse, não é? Que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele esteve lá no jardim, estava aqui. O pecado está à porta, desejando-te. Mas tu precisas de dominar o pecado. Ou tu dominas o pecado e fazes o que é certo, ou o pecado te vai dominar e vai consumir-te vivo. E isso é muito perigoso. É o alerta que Deus faz aqui no versículo 7. Se fizeres bem. Este versículo mostra claramente que estes dois homens, Abel e Caim, sabiam aquilo que Deus exigia.
no culto, o bem. Deus não precisa de explicar o que é que eles deveriam fazer, porque Deus tinha revelado isso. Façam aquilo que sabem que é certo. E é a mesma palavra para nós hoje, irmãos. E Abel é o exemplo do homem que agiu com justiça, que obedeceu à palavra de Deus, colocou a sua fé, crendo na revelação do Senhor. E o sacrifício de Abel é uma representação, como todos nós sabemos, de um sacrifício maior que seria oferecido por Cristo. E vejam que é o próprio Deus, diz em Hebreus 11:4, que dá testemunho da fé de Abel, testemunho de que ele era um homem justo. E é a primeira vez nas Escrituras que vai aparecer aqui Deus acreditar justiça a um pecador que foi obediente. Irmãos, estes dois filhos de Adão e Eva foram claramente instruídos por Deus num caminho de adoração, um lugar, um tempo, uma maneira correta de adoração. E Caim foi rejeitado porque simplesmente trouxe algo diferente, algo da sua vontade própria, foi desobediente. Sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre Caim? Qual é o testemunho que a palavra de Deus dá de Caim? Diz que Caim era mau e que não admitia isso, diz, irou-se e nem quis saber do convite de Deus para mudar. Caim achava que não precisava de um sacrifício adequado pelo seu pecado. Caim não acreditava que a palavra de Deus fosse importante, por isso não lhe obedeceu, por isso foi rejeitado. E é incrível, nós vemos o amor de Deus que vai ter com ele e lhe faz um convite para ele fazer aquilo que é certo. Vamos ler 1 João 3,12. 1 João 3,12. O que é que diz? Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. E mesmo Deus estendendo-lhe o convite, não quis arrepender-se, nem quis mudar. Caim era de Satanás. Caim afastou-se de Deus. Aqui o versículo 16 que eu vou ler, de Gênesis 4, diz: saiu Caim de diante da face do Senhor. Deus falando com ele diz, e ele saiu de diante da face do Senhor. Afastou-se de Deus. E Judas 11 mostra-nos que o início da falsa religião começou aqui com Caim. Seu irmão, pela fé, fez aquilo que era certo e ele fez à sua maneira. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prémio de Balaão, pereceram na contradição de Coré. Entraram pelo caminho de Caim, que é criar o seu próprio caminho para Deus, como nós hoje vemos no mundo. Voltando a Gênesis capítulo 4, versículo 8, lemos: falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O que mostra que, apesar de Deus ter ido ter com ele, Caim rejeita, não tem interesse na oportunidade que Deus lhe dá, de misericórdia, não aceita fazer aquilo que é certo, e ele escolhe matar seu irmão. Significa que ele foi vencido por Satanás, porque ele era do maligno. E temos aqui a primeira morte humana, temos o primeiro crime, o primeiro assassinato, e vemos, irmãos, o pecado entrou no mundo por Adão e Eva. E vemos, o pecado não foi travado. O pecado não foi contido pela raiz. Nem a condição do homem melhorou. Mas essa foi a tentação de Satanás. Não vão morrer. Pode comer à vontade. Deus sabe que no dia em que comerem, vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O pecado entrou e vamos ver a Bíblia a revelar a decadência cada vez pior do homem. Versículos 9 a 17, Deus vai confrontar Caim e vai amaldiçoá-lo em castigo. Disse o Senhor a Caim, versículo 9,
onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Serei fugitivo, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Vemos Deus, versículo 9, a confrontar Caim, e Caim é aqui claramente o retrato de um pecador rebelde, que rejeita deliberadamente os caminhos de Deus, que mente a Deus. Deus perguntou, onde está teu irmão? Não sei. Mente. Um homem que mostra não ter sentimentos, nem sequer arrependimento. Versículos 10 a 12, vemos o poder das consequências de derramar o sangue inocente. Diz que contamina a terra. Aí, estão a ver? Versículo 10. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Não havia pena de morte, só vai aparecer no capítulo 9. Mas o castigo de Deus sobre Caim é bem duro. Porque Adão foi expulso do Éden e Deus disse que a terra lhe daria espinhos. Mas a Abel, a Caim, diz que a terra nada lhe daria. E ele não encontraria sequer repouso na terra. Versículos 13 a 15. Vejam que Caim reclama da severidade do castigo de Deus, mas não se sente arrependido do seu erro, do seu crime. Como hoje o mundo faz. Mas Deus não quer que Caim seja morto por ninguém. Versículos 16 e 17, vemos que Caim então parte dali, vai casar, tem os seus descendentes, e vemos aqui o início, vejam, irmãos, também o princípio de quê? Da indústria, o início da urbanização, diz aí, versículo 17, edificou uma cidade. Vemos aí, vamos ver aí a partir do versículo 18, sobretudo, mas que este desenvolvimento é centrado no homem e não em Deus. Porque a cidade que é edificada recebe o nome de uma pessoa, não recebe sequer qualquer referência a Deus. E a partir daqui, irmãos, a decadência da raça humana vai continuar e vai intensificar-se, culminando no dilúvio, como nós sabemos. Versículos 18, Enoque, que é o primeiro filho de Caim. Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael gerou a Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, outro princípio, primeira referência, desobediência à palavra de Deus. Deus disse, se unirá o homem à sua mulher. E aqui está, este homem, Lameque, arranjou já 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este, vejam, foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir.
e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Aqui temos as gerações que se seguiram a Caim, e a Revelação mostra aqui o rápido progresso da humanidade, se estiveram ali com atenção. As gerações seguintes avançam em áreas como a fundação de cidades, construção de casas, música, artes, metalurgia, e isto contraria a maioria das teorias da evolução, que o homem precisou de milhões de anos. Temos aqui, logo a seguir a Caim, todas estas realidades que nós conhecemos hoje aparecerem. Vemos também o pecado a revelar-se em Lameque, que foi o primeiro bígamo da história, com 2 mulheres, contra o plano original de Deus. Vemos a sua arrogância pecaminosa, que leva também a cometer crimes sem qualquer sentimento nem arrependimento. Diz que matou um por me ferir e um outro porque o pisou. Deus revela aqui a degeneração progressiva da humanidade, com as coisas a piorarem mais e mais nos corações do homem caído e pecador. Depois, versículos 25 e 26, para concluirmos, temos Sete, que nasce, é este outro filho que nasce de Adão e Eva. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Adão e Eva tiveram muitos filhos, que não foram especificamente aqui descritos na palavra de Deus, nomeados no relato bíblico, mas Sete é destacado. Porquê? Porque Sete substituiu Abel, o justo, foi assassinado, e vai ser pela descendência. Deus está aqui a mostrar que vai ser pela descendência e na linhagem deste filho de Adão e Eva que virá no futuro o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui a revelação de adoração a Deus, no versículo 26, e Deus vai cumprir pela linhagem não a de Caim, que era maligna, mas deste outro filho, Sete, que virá o Salvador Jesus, o Messias. Irmãos, em conclusão, Caim é o primeiro apóstata que conheceu a Deus, que conheceu o caminho certo de Deus, mas o rejeitou. Ele é também o primeiro propagador de uma religião falsa, porque Deus disse: se fizeres aquilo que é bem, tu sabes que é bem, és aceite. Mas ele preferiu fazer a vontade dele e Deus o rejeitou. Não obedeceu, porque Caim deixou que o seu coração fosse vencido por Satanás, com uma vida má e obras más. Mas Abel é um modelo de fé. Primeiro o homem que se converteu a Deus. Primeiro o homem que colocou sua fé em Deus. Primeiro o homem que ofereceu, foi pelo caminho certo, no lugar certo, e ofereceu o maior sacrifício a Deus, na maneira correta. E também o primeiro pregador, porque diz, Hebreus 11, que lemos há pouco, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. O quarto homem da história da humanidade deixa-nos este grande exemplo. Um pregador morto ainda fala, porque creu e ofereceu um sacrifício maior e melhor. Sejamos nós, irmãos, no nosso mundo, estes homens e mulheres e jovens e crianças que vão pôr a sua fé na palavra de Deus, vão crer, vão recebê-la e vão fazer aquilo que é
aceito pelo Senhor, dando este testemunho na geração que nós vemos está a caminhar para aquele ponto em que caminhou no tempo de Noé, como veremos depois no capítulo 6. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor.